Meus amigos, mais uma questão interessante de trigonometria. De cara, quando você tiver informações, valor de seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, é fácil determinar todos os valores. Seno de φ é raiz de 5 sobre 5. Seno de θ, raiz de 10 sobre 10. Onde φ e θ são arcos pertencentes ao primeiro quadrante. Então, todo mundo é positivo. Quem é a tangente de φ mais θ? Observem. Eu quero o valor dessa expressão. Eu quero o valor dessa expressão. Tangente φ mais θ. Definição da tangente da soma de arco. Então, você sai tangente. Tangente de φ mais tangente de θ. Embaixo, 1 menos tangente de φ vezes tangente de θ. Então, é só saber agora quem são as tangentes. Se eu conseguir saber quem é a tangente de cada arco, faremos. O que é que nós temos aqui? Nós temos que o seno de φ é igual a raiz de 5 sobre 5. Seno de θ é raiz de 10 sobre 10. Incrível que pareça, se nós racionalizarmos o contrário, isso vai nos ajudar bastante. Então, eu fico, raiz de 5 vezes 5 dá 5, raiz de 5 dá 5, raiz de 5. Simplificando um pouco, então, isso é 1 sobre raiz de 5. Vamos racionalizar ao contrário, né? Raiz de 10, raiz de 10. Isso aqui vai dar 10 sobre 10 raiz de 10. Simplifica, aí nós vamos ter 1 sobre raiz de 10. Para resolver agora, para saber, lembra, nós queremos a tangente de cada um. Então, triângulozinho só para você. Nunca está em escala, é um triângulo retângulo. Nós fazemos um triângulo retângulo só para encontrar o que nosso objetivo é encontrar a tangente. Tanto aqui eu tenho φ e aqui eu tenho θ. O que é o seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se nós aplicarmos Pitágoras, b ao quadrado mais 1 ao quadrado, nos leva raiz de 5 ao quadrado. b ao quadrado nos leva 5 menos 1, que é 4. Se extrair a raiz quadrada de 4, nos leva a 2. Então, esse valor aqui é b, é 2. Aqui, quem é seno de θ? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos encontrar o valor do c. c ao quadrado mais 1 ao quadrado nos leva a raiz de 10 ao quadrado. Pitágoras. c ao quadrado é igual a 10 menos 1, que é igual a 9. c é a raiz quadrada de 9, que nos dá 3. Então, c é igual a 3. Aí agora ficou simples. Então, vamos lá. Quem é a tangente de φ? Tangente cateto oposto sobre cateto adjacente é meio. Quem é a tangente de θ? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, 1/3. Olha aqui como
ficamos com valores simples até demais. Então, eu tenho... Agora, vamos substituir. Então, a minha expressão, ela passa a ser. Certo? Então, a minha expressão... Vamos lá. Substituir. Tangente de φ, 1/2. Tangente de θ, 1/3. Sobre tangente 1 menos tangente de φ é 1/2. Tangente de θ, 1/3. Reduzindo ao mesmo denominador comum, que é 6. 6 por 2 dá 3. 6 por 3 dá 2. Aqui dá 6. 6 por 1 dá 6, menos 1. Então, a minha expressão é igual a 5 sextos dividido por 5 sextos. Então, concluindo, a minha expressão é igual a unidade. Pronto. Igual a 1. Eu marco o item A. Resposta. A ideia de pertencer ao primeiro quadrante é garantir todos os resultados positivos. Não tem preocupação com estudo de sinal. Eu tenho essa questão aqui só mesmo para despertar um pouquinho, tá certo? A aprendizagem de vocês. Tangente de 10 graus vezes a cotangente de 10 graus vezes seno de 20 graus. Qual é o item correto? Então, a minha expressão é essa daqui. Tangente de 10 graus mais a cotangente de 10 graus vezes seno de 20 graus. Me parece apavorante, Pacífico, numa prova, é que quando eu olho para as opções, não tem nenhum valor, não tem nada de trigonometria. E onde nós não sabemos, não tem obrigação de saber quem é tangente de 10, cotangente de 10 e seno de 20 graus. Não tem obrigação nenhuma. Mas vamos trabalhar para ver o que vai dar. Quem é a tangente? É o seno sobre o cosseno. Quem é cotangente? É cosseno sobre seno. Vezes o seno de 20 graus. Então, minha expressão, vamos ver o que vai acontecer aqui dentro. Reduz ao mesmo denominador comum. Então, eu tenho seno de 10 vezes cosseno de 10. Esse produto dividido pelo cosseno sobra o seno, vezes seno, então vai ficar seno ao quadrado de 10 graus. Já começou a melhorar. Esse produto pelo seno dá cosseno, então fica cosseno ao quadrado de 10 graus, vezes seno de 20 graus. Então, essa expressão é igual. O que fica em cima? Fica 1 sobre seno de 10 vezes cosseno de 10 vezes seno de 20 graus. Começou a melhorar. Veja aqui o que nós temos. Eu tenho, a minha expressão vai ficar com seno de 20, seno de 10
vezes cosseno de 10. Ora, se nós imaginarmos multiplicar em cima por 2, embaixo por 2, vamos ver o que vai acontecer. Então, essa expressão passa a ser 2 seno de 20 graus. Certo? Embaixo, nós temos seno de 20 graus. Ora, amigos, 2 seno A cosseno B, 2 seno A cosseno A é seno de 2A. Aí agora eu me livro do seno. E a expressão nos leva a 2. Esse é o valor da expressão. Pronto. Questão de número 9. Está aí a resposta. Resposta correta. C de casa. Melhorou. Questão de número 10. Essa questão de número 10 diz assim: sabendo que cosseno, informações, lembre, isso aqui são informações. Cosseno de θ, seno de θ, e podemos afirmar. Aqui eu posso usar a redução ao primeiro quadrante, porque a presença do π sobre 2. Nós temos cosseno de θ como sendo raiz de 3 sobre 2. Seno de θ como sendo menos meio. Cosseno de θ com raiz de 3 sobre 2 e seno de θ menos meio. Podemos afirmar corretamente. Então, essa expressão, ela é cosseno de θ mais π sobre 2 mais seno de θ mais π sobre 2. É aconselhável primeiro escrever o π sobre 2, depois o θ. Então, cosseno de π sobre 2 mais θ, fica bem mais simples. Mais seno de π sobre 2 mais θ. Redução ao primeiro quadrante. Redução ao primeiro quadrante. O nosso amigo aqui está no segundo quadrante, π sobre 2 mais θ, segundo quadrante. π sobre 2 estou aqui, aí mais θ, quer dizer, mais θ. Então, o nosso amigo está no segundo quadrante. Então, essa expressão é segundo quadrante, o cosseno, aqui é o cosseno. Segundo quadrante, o cosseno é negativo. Se tem π sobre 2, a função cosseno passa a ser seno. Mas, segundo quadrante, o seno é positivo. O seno é positivo no segundo quadrante. Certo? O seno é positivo no segundo quadrante. π sobre 2 mais θ. Ora, você tem aqui π sobre 2. Então, seno passa a ser o quê? Cosseno. Lembre, π sobre 2 e 3π sobre 2 muda a função. Quem é seno passa a ser cosseno. Quem é cosseno passa a ser seno. E agora vamos substituir. Menos. Quem é seno de θ? Menos meio. Menos meio. Seno de θ menos meio. Mais.
Quem é cosseno de θ? Raiz de 3 sobre 2. Então, vamos ter 1 meio mais raiz de 3 sobre 2. Só que a expressão só muda a posição. Raiz de 3 sobre 2 mais meio. Isso nós chamamos de redução ao primeiro quadrante. Então, vamos ao gabarito. Então, resposta correta é o item C de casa. Raiz de 3 sobre 2 mais meio. Um pouquinho de geometria para a gente aquecer. Diz assim: num quadrado, num quadrado ABCD, N é o ponto médio do lado BC e M é o ponto do lado DC. Tal que a medida do segmento DM é 1/3 da medida do segmento do lado DC. Quem é a medida do ângulo MAN? Ele está falando de um quadrado. Então, meu amigo, você está falando de um quadrado. Estamos falando de um quadrado. Então, você imagina um quadrado. Estou imaginando um quadrado. Só imaginação minha. Esse quadrado tem os lados, os vértices A, B, C e D. O ponto N é o ponto médio de BC. Então, esse é o N. É o ponto médio de BC. E M é um ponto do lado DM, DC. Tá certo? E é 1/3. DM é 1/3 da medida do lado DC. Então, 1/3 é como se eu dividisse em 3 partes. E aqui eu tenho o M. Ele diz que é 1/3 da medida do lado DC. 1/3, né? Como se eu tivesse dividido em 3 partes. Ele quer a medida do ângulo MAN. MAN. Então, vamos ligar aqui. E vamos ligar aqui. Então, ele quer a medida desse ângulo, que eu vou chamar de θ. Ele quer a medida desse ângulo θ. Ora, para facilitar nossa vida, vamos evitar a fração. Então, eu chamo, né, de maneira mais simples. Vamos chamar isso aqui de x, isso aqui de x, isso aqui de x. Ou, se você quiser, pode chamar 2x, 2x, 2x. Porque se eu chamar esse lado 2x, esse 2x, esse 2x, o lado do quadrado vai ser 6x, 6x. Como aqui é a metade, para evitar a fração, se eu chamasse de x, aqui seria 3x sobre 2. Então, ó, cada pedacinho desse, porque trata de um quadrado. Ó, ele diz que é um quadrado. Então, cada ladozinho desse, eu chamar de x, aí eu teria quem aqui? 3x sobre 2. Se eu chamar 2x, 2x, pronto. Cada lado é pronto. Agora eu pergunto, eu quero saber quem é esse ângulo. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. Vamos ver quem é esse ângulo alfa e quem é esse ângulo beta. Lembre que eu tenho condição, de calcular a tangente de alfa. É o cateto oposto, 2x sobre 6x, dá 1/3. Eu tenho condição de calcular a tangente de beta. Ó, tem cateto oposto, 3x, dividido pelo adjacente, que é 6x. Isso aqui, simplificando, vai dar meio.
É possível eu calcular agora, ó, é possível agora eu calcular a tangente de alfa mais beta. Não tem uma tangente de alfa e beta? Então, pela definição, tangente de alfa mais tangente de beta. 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Ó, tangente de alfa mais beta. Substituindo. Tangente de alfa é 1/3. 1/3 mais meio. 1 menos 1/3 vezes meio. Reduzindo ao mesmo denominador comum. Em cima é 6. Então, 6 por 3 dá 2. 6 por 2 dá 3. Aqui dá 6 menos 1 sobre 6. Tangente de alfa mais beta é nada mais, nada menos do que 5/6 dividido por 5/6. 5/6 dividido por 5/6 dá igual a 1. Então, alfa mais beta, se a tangente de alfa mais beta é 1, é porque alfa mais beta mede 45 graus. Agora veja comigo. Todo esse ângulo aqui, ó, todo ele, não trata-se de um quadrado? Então, implica que alfa mais θ mais beta é igual a 90 graus. Alfa mais beta mais θ, só ajeitando um pouquinho, 90 graus. Isso aqui é 45 graus. Deslocando para o outro lado, então implica que θ vai ser 90 menos 45. Nos leva a θ igual a 45 graus. Era esse o ângulo que nós estávamos a procurar. Era o ângulo θ. Então, o ângulo θ, na realidade, ele é um ângulo de 45 graus. Então, 45 graus. O item correto é o item C de casa. – 45 graus é a resposta da questão de número 11, item C. Meus amigos, olha o que eu tenho aqui. Se A está entre 0 e π sobre 2, quer dizer, primeiro quadrante. Essa expressão, redução, ó, redução ao primeiro quadrante, arcos simétricos, arco duplo. Então, um bocado de coisinha na mesma questão. Eu tenho que a expressão vai ser igual a seno de π sobre 2 mais A tangente de menos A vezes seno de π mais A dividido por seno de 2A. Então, redução ao primeiro quadrante. Então, vamos começar. Seno de π sobre 2 mais A. Sabemos de cós salteado. Isso aqui está no segundo quadrante. Segundo quadrante, o seno é positivo. Como tem π sobre 2, passa a ser cosseno de A. Seno
Agora seno de π mais A. O meu amigo aqui está no terceiro quadrante. Π mais A. Π, ó, mais A. Terceiro quadrante. Por estar no terceiro quadrante, o seno é negativo. Como não tem π sobre 2 nem 3π sobre 2, permanece seno de A. E agora, professor? Tangente de menos A. Tangente de menos A. Isso aqui, simplesmente, menos tangente de A. Certo? Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. Ó, tangente de menos A é igual a menos tangente de A. Porque a tangente, ela é uma função ímpar. F de x é igual a menos o f de menos x. Então, você tira o sinal. Então, o que eu tenho agora? A minha expressão passa a ser. O que nós temos lá em cima? Nós temos cosseno de A, certo? Nós temos cosseno de A menos tangente de A vezes, ó, menos seno de A menos seno de A. Seno de 2A é 2 seno A cosseno A. O que vai acontecer em cima? Menos com menos dá mais, então fica mais. Ó, pituzinho, cosseno de A com cosseno de A, seno de A com seno de A. Então fica 1/2, ó, menos com menos mais, 1/2 da tangente de A. Então, o item correto, ó, isso aqui é a mesma coisa, de meio tangente de A. Então, o item correto é C de casa. Certo? C de casa. Veja aqui. Certo? O que eu tenho que lembrar, os amigos? Problema da tangente, ó. Agora eu vou puxar para cá. Ó, nós sabemos que o eixo das tangentes é esse eixo aqui. Esse é o eixo da tangente. Se aqui é o ângulo A e aqui é o ângulo menos A, se você observar, se eu prolongar, isso aqui representa a tangente de A e isso aqui representa quem? A tangente de menos A. Então, eles são valores simétricos, tá certo? É decorrência da função que a gente chama de função ímpar. Meus amigos, é isso aí. Exercite. E vamos em frente. Até a próxima.